Vamos falar hoje sobre a importância da gente conversar. Eu estava assistindo a uma palestra na internet e, assim, uma coisa que eu escutei e que pra mim faz toda a diferença, principalmente pra quem tem filho, hoje em dia, né, as crianças não estão preparadas para serem líderes porque o diálogo, né, que existe dentro das casas estão cada vez acontecendo menos. E por que eu falo isso? Porque é através de um diálogo que a gente tem um feedback, é através de um diálogo que a gente pode ali estar lidando com as questões, né, que a gente não quer lidar. É através de um diálogo também que a gente coloca os nossos sentimentos, né, para fora. É através de um diálogo que a gente se coloca em contato com o outro. Mas como pouco tempo, né, hoje em dia a gente se propõe a ter esses diálogos, e seja com quem for, tá, gente? Pode ser com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. Eu citei aqui o fato das crianças porque, no fundo, é aquilo que a gente pode mudar mais facilmente, né, em relação aos nossos filhos, mas em relação a gente mesmo também é importante. Qual é o tempo que você está se proporcionando para ter esse diálogo? E por que essa questão da liderança vem, né? Porque um líder, ele precisa escutar, ele precisa ter uma fala que incentiva. E se a gente parar para ver no nosso dia a dia, a gente também tem que fazer tudo isso. Então a questão da liderança era só um exemplo que a gente precisa trazer para as nossas vidas. O quanto que você hoje se propõe o diálogo? O quanto que você hoje consegue falar sobre você, sobre os acontecimentos da sua vida, e mais do que isso, num diálogo a gente escuta. O quanto você consegue escutar o outro, o quanto você se propõe a olhar para o outro, porque as nossas relações, elas são construídas também a partir da fala, e é a partir de uma fala e de uma escuta verdadeira. Mas se a gente não para ser verdadeiro numa troca, né, numa conversa franca ali, quando que a gente vai conseguir ser verdadeiro? Eu sempre falo da terapia, né, que a questão da terapia é vida, e vocês devem ter escutado isso em diversas situações, mas muita gente não tem acesso à terapia. Então é óbvio que um papo com alguém que você confia também é um momento terapêutico, porque quando a gente fala, a gente concretiza de alguma forma sentimentos, a gente concretiza pensamentos, e quando a gente coloca para fora, fica mais fácil da gente conseguir olhar tudo aquilo que tá dentro da gente e que fatalmente a gente não tá conseguindo lidar, tá? Ou então quando você fala para alguém e essa pessoa te traz um outro olhar, talvez essa pessoa que tá olhando toda a situação de um outro ângulo, né, que tem um outro olhar, que tem uma outra caminhada, ou seja, ela vai lidar com as questões de uma maneira diferente, ela te traga uma nova situação ali, algo que você não tinha reparado. Ou seja, o quanto que você consegue entender a importância disso e o quanto você se propõe a diálogos reais, né? A não ficar simplesmente ali gastando um tempo na internet e perdendo tempo de construir relações verdadeiras. A gente fala muito sobre pessoas que estão sempre buscando um amor, mas no amor a gente também precisa ter essa troca, porque pra gente comprar tudo aquilo que o outro tem, a gente precisa conhecer o que o outro traz. E muitas vezes não é possível só conhecer através de ações, né? Quando a pessoa para te contar a história dela, ali tá a maior riqueza que ela pode te dar, ou seja, ela está te incluindo naquele enredo que é a vida dela. Então, meu convite hoje para vocês eu comecei esse vídeo, né, falando sobre a questão da liderança, mas é até mesmo para a gente se tornar líderes da nossa própria vida. Se coloque à disposição das suas vivências, concretize os seus pensamentos, materialize os seus sentimentos, nem que seja através da fala, de diálogos francos, para que aí sim você consiga simplesmente ter em você uma outra visão dos seus próprios problemas. E mais do que isso, para que você vá para a vida pronto para lidar com tudo aquilo que a gente não está,
né, nós não estamos nunca abertos, né, a lidar, que são com as nossas sensações de fracasso, porque quando o outro vem e dá um feedback, por exemplo, pra gente, isso sempre acontece num diálogo, né, a gente não quer escutar aquilo. A gente precisa se abrir, sim, a ouvir aquilo que a gente não consegue construir sobre nós mesmos, mas é óbvio que de uma pessoa que vale a pena, né, isso aí também eu sempre falo pra vocês, escute o que vale a pena na vida e ignore aquelas pessoas que não têm nada, né, ali, que não estão aptas também a te acrescentar alguma coisa, mas se abra para falar. A comunicação, ela é um privilégio, né, humano. Se coloque à disposição disso também. Combinado? Vejo vocês no próximo vídeo.